Seja muito bem-vindo ao Base Talk dessa semana, um programa da Igreja Base Renascença, em que a gente está aqui semanalmente conversando sobre os temas que foram pregados no sermão do domingo passado. Mas antes da gente começar, já te peço, se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito, ativa ali a notificação para você sempre estar recebendo as novidades, os vídeos novos, curte e compartilha aí com alguém que você sabe que precisa escutar essa mensagem. Hoje a gente vai falar sobre o sermão do domingo passado, que foi em cima do Salmo 133. Um salmo curtinho, mas se levado a sério, ele resolveria metade dos problemas da igreja e talvez da família também. Então, o Salmo 133 é aquele que a gente ama citar, mas a gente tem muita dificuldade de praticar. Ele nasce num contexto aí de romagem, né? E Davi escreve esse salmo aí num período de divisão, de guerra interna, mas a gente vai falar mais sobre isso. Para começar, eu quero apresentar para você os nossos convidados dessa semana, começando com ele, pastor Davi Araújo. Seja muito bem-vindo, pastor. Voltei. Como é bom estar aqui com vocês de novo, você que está aí assistindo a gente, que bom a gente poder compartilhar mais da palavra de Deus, compartilhar da vida cristã e que esse programa seja bênção para todo mundo. Amém. E o nosso convidado, que não está aqui toda semana, mas ele está praticamente todo dia, pastor Vitinho. Seja muito bem-vindo. Ele está de novo aqui. Tu falou, Não, que isso, rapaz, sem você esse programa não é o mesmo. Maravilhoso estarmos aqui juntos e como tu muito bem falou, meu irmão, se esse texto fosse vivido pela igreja, resolveria 70% dos nossos problemas. Eu quero fazer um registro aqui. Semana passada o programa foi muitíssimo bom, viu? Gostei demais, vocês estão de parabéns. Qual foi o episódio semana passada? Episódio 12? 12, eu acho que 12. Foi. É porque a gente tinha um casal ungido, abençoado, pastor Vitor e Ana, que deverão estar aqui mais vezes, porque o episódio realmente foi muito bom. Bom, pessoal, antes da gente entrar no assunto, queria, pastor Davi, se possível, fazer a leitura aí do Salmo 133. Vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Amém. Esse como a gente falou, é um salmo que ele nasce num contexto de romagem, de cântico, né? De peregrinação, mas de cântico. E aí eu já jogo a pergunta aqui pro pastor Davi e pro pastor Vitinho pra gente começar. Vocês acham que é mais fácil a gente cantar sobre unidade ou viver unidade? A cantar, sem dúvida. Apesar de eu não gostar de algumas músicas assim, eu lembro quando eu comecei na minha caminhada, tinha aquela música assim, ainda tem, né? Mas a música Somos corpo, assim bem ajustados. Aí tinha uma pessoa da música lá da igreja, que ele falava assim, eu não vou cantar essa música aqui, porque é pura falsidade. Só hipocrisia. Pura falsidade. E aí, cara, eu ficava muito marcado com aquilo. Eu disse, rapaz, não faz sentido mesmo, porque não é uma verdade. Mas é uma verdade das escrituras que somos corpo, porque a escritura em nenhum momento vai dizer que somos um corpo perfeito, mas somos esse corpo aperfeiçoado e sendo aperfeiçoado na caminhada. Então, nós somos sim corpo ajustado. Paulo vai dizer isso aos Efésios. Então, é uma verdade das escrituras, mas com certeza é muito mais fácil cantar do que viver a unidade, não é, Vitor? É mais fácil cantar mesmo. Inclusive a gente cantou, né? Domingo passado, uma música sobre unidade, mas como o Davi tá falando, viver a unidade que é muito difícil, né? Olhar para esse texto e viver a vida prática, né, desse texto, é um desafio para a vida da igreja, para nós também, pessoalmente. Para mim é muito difícil, porque nós temos vários desafios, pessoas que vêm de contextos completamente diferentes, pessoas que são legais, outras pessoas que são chatas. Então, assim,
É muito difícil. Existem pessoas chatas, né? Existem pessoas chatas. Vamos seguir. E a gente, muitas vezes, é o chato também. da Com situação. certeza. Eu reconheço minha chatice muitas vezes. Pastor Vitinho, a gente prefere que tu viva a unidade do que cante a unidade perto da gente. Literalmente, Mas por quê? né? Porque cantar é um problema. Não é um no dom caso. que Deus... Enfim, Somos vamos- corpo. Ó, entrou no tom. dá pra editar, né? Essa parte. Pastor Davi, se puder, te peço que faça traga aí um contexto desse salmo para quem está nos assistindo entender do conteúdo, trazendo um pouco aí de como Davi escreve esse salmo, como está o contexto ali da época que está acontecendo. É legal a gente ver isso porque... primeiro porque é necessário a gente conhecer o contexto para a gente compreender o texto. E isso vai colocar a gente numa situação muito parecida com esse povo, né? Então a gente está aqui, os estudiosos afirmam que Davi está nesse contexto de assumir o reino que era dividido e dessas tribos espalhadas e, como tu já adiantou, nesse caminho de peregrinação até Jerusalém. Então, quando eles iam para uma dessas festas, eles iam cantando canções. E essa é uma dessas canções que eram cantadas. Vai do Salmo 120 até o 135. Acho que é isso, os cânticos de romagem. E aí... A gente já fez uma série só dos cânticos de romagem. Já. Lá na igreja no Recanto, Foi. ainda não existia uma Renascença, a gente fez lá um cântico, uma série de romagens. E aí a gente vê esse contexto dessa peregrinação, a junção de pessoas que têm histórias diferentes, pessoas que têm contextos diferentes, pessoas que brigavam, guerreavam entre si, agora unidas. Não porque alguma coisa política foi feita, não porque elas eram parecidas entre elas, porque elas tinham a mesma vivência, experiência, mas porque o Senhor, por meio da escolha ali de Davi, pacificou e uniu tribos diferentes, de famílias diferentes, de histórias diferentes, e ali naquela peregrinação, então eles eram lembrados disso por meio dessa canção. E então é Davi aqui escrevendo sobre essa unidade, lembrando nessa peregrinação de que aquele povo agora era um povo. E aí a gente tem o Davi, que é interessante também, que viveu o outro lado da situação. Então, Davi dizer que essa unidade é boa, que como é bom e agradável os irmãos convivem, quando os irmãos convivem em união, Davi é aquele que sabe dizer que é ruim viver a desunião. Davi é aquele que experimentou perseguição, divisão, estava já ali rei, mas somente de um lado, só no sul, e ali o conflito com as pessoas que viviam no norte. Então Davi, ele sabe o que é, quão ruim e desagradável é quando os irmãos estão em desunião, né? Perfeito. E a gente já pode começar então esse primeiro versículo, né? Quando ele diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, né? E aqui ele não cita, ele não usa eficiente ou estratégico, né? Ele usa bom e agradável. E aí, pastor Vitinho, unidade bíblica aqui não é só se sentar perto no culto, não é só se cumprimentar na hora que chega e na hora que sai, né? Mas tem aqui, segundo Davi, tem uma outra conotação, né? Tem um outro significado. Fala um pouquinho pra gente. Algumas versões trazem ó quão bom, né? Sim. Davi na NVI, né? Foi a NVI, né? A NVI traz como é bom, né? Essa expressão, ela não é simplesmente de nós dizermos assim, sobre bondade, né? É bom que os irmãos estejam em comunhão. Não é como é bom ou quão bom é. Isso traz um qualificativo maior, né? Mais intensivo, né? E essa mesma expressão, ela aparece também lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, ele diz, e viu Deus que era bom. Né? É a mesma expressão, né? Matouve, né? Touve é bom, mar é esse qualificativo, né? Ou quão, que algumas traduções trazem, né? E aqui Davi trouxe como é
bom, né? Então, bom é tov e mar é como é. Então, existe um qualificativo para essa bondade, né? Pegando o texto original. Então, essa mesma expressão aparece quando Deus cria todas as coisas e ali o autor demonstra para aqueles que estão o escutando, né? Que estão o ouvindo, que deve-se contemplar aquilo que Deus criou, deve-se contemplar aquela bondade, né? Então aqui também diz respeito a uma contemplação, né? E quando a gente olha para esse texto, também é importante a gente ver que não é simplesmente de uma bondade, porque, por exemplo, a gente diz assim, isso é... Alguém chega pra gente e pergunta assim, o que você achou disso? Aí a gente diz, é bom. É diferente da gente dizer como é bom, ou quão bom é. Então, assim, existe um qualificativo para isso, né? Então, o que Davi está chamando a nossa atenção aqui é que a unidade do povo de Deus é uma contemplação da criação do próprio Deus. Como Davi trabalhou o contexto, Deus criou as tribos de Israel para viverem em unidade. Eles estavam... Eles haviam se separado por conta do pecado, mas Deus criou eles, isso em Gênesis capítulo 19, em unidade. Então o povo tinha suas características particulares, mas eles tinham, e Êxodo capítulo 19 amarra, né? Tinha um único sacerdote, tinha uma única promessa, tinha um único ritual. Mas na frente uma única lei, né? Um único culto. Perfeito. Então, assim, é um Deus que criou a unidade e fez com que a criação contemplasse essa unidade. O problema é que em pecado nós não conseguimos enxergar isso como algo contemplativo, né? Como algo que deve ser vivido de uma forma bela, né? Nós perdemos esse olhar da unidade de uma forma bela. Inclusive, o próprio versículo 1 não fala somente bom, mas também fala agradável, né? Sim. Então não diz respeito só a uma bondade, mas também a ser agradável, ou seja, para o paladar, né? Ser agradável para a vivência da igreja. Sim. E é legal, isso que Vitor está trazendo, porque às vezes a gente pensa que a unidade ela está bem representada na eficiência da igreja. Então, uma igreja unida no evento. A gente vai fazer a conferência essa semana agora, né? Esse fim de semana. Então, muita gente envolvida, trabalhando, e parece que a igreja está unida num propósito ali de realizar alguma coisa. Ou você vê uma igreja crescendo. Muitos membros, muitos pequenos grupos cheios e funcionando. E você pode cair no erro de achar que bom é a igreja aumentando em número. Bom é muita gente engajada. É claro que isso é bom, mas isso diz respeito apenas a uma eficiência que deve ser o resultado de uma unidade que é agradável. Porque as pessoas podem estar unidas num propósito, no sentido de realizar alguma coisa, mas entre elas não há o desfrutar dessa união. Uhum. Então elas podem apresentar resultados, elas podem apresentar eficiência, mas a parte do agradável ficou de lado. Então, como o Vitor agora enfatizou, é bom, mas é agradável, é doce ao paladar, é prazeroso. E eu acho que é um ponto que a gente também deve buscar como igreja, ter prazer nessa unidade, né? E Davi trouxe ele falou, na verdade, uma coisa muito interessante. Ele disse que o problema é porque nós nos acostumamos com a frieza. Então, esse olhar para a unidade, para a vida em comunhão da igreja, com um olhar assim, que Deus criou isso, é belo, é bom e é agradável para a nossa vida, cara, a gente quebra a frieza do nosso coração, né? Apesar dos desafios, porque é muito desafiador a gente viver a vida da igreja, mas os problemas que surgirem, os percalços no meio do caminho da nossa comunhão não pode nos deixar frios diante de um Deus que criou a comunhão para a gente viver
juntos em unidade, em união, né? Isso é belo, isso é bom, isso é agradável para o nosso coração, para o coração da igreja, para a vida em um povo de Deus. Davi trouxe um pouco do contexto, né? Ali a gente pode trabalhar da pós-modernidade, enfim, do nosso contexto atual que nós vivemos. As pessoas ficam se degladiando, ficam brigando. Então, para um mundo que prega divisão, que prega individualismo, a gente olha para esse texto e diz, assim, Deus criou a comunhão porque a comunhão é bela, a comunhão é boa e a comunhão é agradável, né? Perfeito. E a gente vê que unidade como organização, ela é só busca por resultados, né? É como uma empresa, né? Uma empresa normalmente tem um grupo de pessoas alinhadas ali com o mesmo pensamento e com o mesmo objetivo, mas ninguém está se preocupando um com a vida do outro, ninguém está se ajudando um ao outro, eles estão buscando resultados, né? E quando a igreja entra nessa linha de pensamento, ela perde a essência da unidade, não é isso? Mas eu quero jogar uma pergunta bem prática para vocês. Qual é a diferença, então, de uma unidade bíblica para uma panelinha de igreja? Eita. Porque a gente sabe que acontece, principalmente igrejas que têm um número maior de pessoas, a gente sabe que por afinidade se formam alguns grupos. Mas qual a diferença, então, dessas panelas, desses grupos, para uma igreja realmente que vive a unidade bíblica? Eu acho que tu falou uma palavra que é importante, que é afinidade. Quando você está dentro de uma comunidade de fé, e quanto maior essa igreja mais vai ficar evidente, talvez, eu não queria chamar de divisão, porque é um termo ruim. Grupos. Esses grupos, né? Porque a panelinha sempre está num contexto pejorativo, um contexto ruim. Então, assim, afinidade vai existir. Existem as pessoas que você se identifica mais. Vocês gostam das mesmas coisas, vocês têm os mesmos assuntos, talvez vivam questões parecidas da vida. Isso faz com que automaticamente você se aproxime dessas pessoas. Qual que é o perigo, e talvez onde a gente tem que fazer a diferença, é que não existem só essas pessoas. Então você tem que ser essas pessoas, talvez naturalmente você vai se aproximar delas. Isso vai acontecer com mais naturalidade. E aí quando é que eu tenho que promover unidade? A unidade é enxergar para além das pessoas que se parecem comigo. Porque essa promessa, até falei disso no domingo, da tribo, que é se juntar com aqueles que pensam igual a mim, que compartilham dos mesmos gostos, que têm pertencem à mesma classe social minha, isso vai formar uma tribo e o mundo oferece isso. E aí o resultado disso não é como eu estou feliz com pessoas que são parecidas comigo. O resultado disso é excluir as pessoas que não se parecem comigo. Perfeito. Então, esse é o perigo. Então, a unidade bíblica cristã, ela não tem a ver com afinidade. Ela tem a ver com focar naquilo que nos une, sendo maior do que o que nos separa. E aí a gente está em unidade de fé, de prática cristã, de entendimento das Escrituras, ainda que a gente possa ter pequenas discordâncias doutrinárias, mas que não ferem a palavra de Deus. E isso aí a gente vai ampliar para além da comunidade onde você pertence, mas comunidades que têm, né, confissões de fé diferentes, mas que não firam as Escrituras. Então o problema está exatamente nisso, e aí eu acho que a gente tem que identificar aquilo que talvez seja intencional, e a unidade ela está mais na intencionalidade do que na afinidade. Não sei se eu estou certo, mas eu acho que é um caminho que a gente pode seguir, né, Vitor? Não, com certeza. Eu concordo. E aí ela se torna, então, a unidade, então ela se torna uma responsabilidade de cada cristão? A busca por essa unidade? Com certeza. Todos nós que entramos no caminho de Deus, a gente tem essa responsabilidade, como o Davi está falando. Nós precisamos ser intencionais, porque, cara, é natural. Na verdade, a gente, de uma certa forma, busca uma comunidade por afinidade. E não existe erro nisso. É claro que isso não pode ser o fundamento para você decidir congregar em um lugar. Mas a afinidade é importante também, né? Ninguém vai estar numa comunidade que não se identifica, né? Justamente. Mas como Davi falou mesmo, vai ser natural você estar próximo de pessoas que você se identifica, que gosta das mesmas coisas que você e tal. Só que se cria divisão,
A partir do momento onde a gente eleva um grupo de pessoas por alguma coisa, por alguma afinidade, e exclui as outras, né? Então, até Paulo, né, em 1 Coríntios, fala sobre isso, que eles estavam fazendo divisão no que diz respeito aos líderes. Eles elevaram um líder e estavam, assim, fazendo divisão por conta de um líder, né? Então, o problema é que a gente eleva uma coisa, coloca um grupo que se adequa àquilo que a gente elevou e a gente exclui os outros. O problema é que a gente precisa ser intencional, quebrar isso e viver de uma forma intencional com aqueles que não são tão parecidos com a gente. E a gente tem os dois lados da moeda. A gente tem os que pertencem a esse grupo, que excluem os outros, e a gente tem aquele que não faz parte desse grupo, que vai formando um outro grupo contra aquele grupo. Sim. Sabe? Então, a panelinha, ela é maléfica, ela é diabólica, ela não é boa. Então, você identificar um grupo de pessoas dentro da igreja que andam juntos, que fazem coisas juntos, isso em si não é um problema, isso vai acontecer. É normal. Não dá para você andar na base Renascença, a gente tem 150 membros. Não dá para a gente sair para comer uma pizza com 150 pessoas. Sabe? Não dá para você convidar 150 pessoas para entrar na tua casa e tomar um café. Você vai ter as pessoas mais próximas. Isso aí é normal. A gente olha para o ministério de Jesus, Pedro, Tiago e João estavam mais próximos dele, né? Recebiam algumas instruções, mas isso não fazia com que dentro dos 12 não houvesse unidade. Os 13 com Jesus comandando ali, né? Então, porque havia uma intencionalidade, havia um propósito maior nisso. E aí, essa verdade que a gente tem que trazer para a igreja. Porque eu posso tanto ser o que forma o meu grupo e excluo os outros, como eu posso ser o que está fora desse grupo e, a partir disso, plantar discórdia, plantar um olhar sobre aquele outro grupo que vai gerar um outro problema. Então, isso também não é promover unidade, né? Então, ou combater uma panela que se formou, não é formando uma outra, né? Mas é primeiramente a gente indo para as escrituras e tentar trabalhar isso, que é difícil, eu sei que é. E sabe um tema, um problema, na verdade, que separa muito a igreja? Dinheiro. Fale mais. Escorra sobre. Em Tiago capítulo 5, o problema era dinheiro. Os ricos estavam oprimindo os mais pobres, porque eles estavam idolatrando dinheiro. Consequentemente, essa idolatria levava a uma exclusão daquelas pessoas que tinham menos condições. A famosa acepção de pessoas. Né? Justamente. Quando que nós fazemos isso na prática? Nós não levantamos a bandeira, eu idolatro dinheiro e se exclui daqui, mas quando nós não desenvolvemos um relacionamento na igreja, onde aquelas pessoas que não têm condições não vivam essa vida da igreja de uma forma relacional, nós também estamos oprimindo nesse sentido, né? Nós estamos ainda também excluindo essas pessoas. Então, quando a gente se relaciona apenas com aquelas pessoas que conseguem conviver no mesmo ciclo que a gente, por exemplo, ir em um mesmo restaurante, frequentar os mesmos lugares, a gente está, sim, de uma certa forma, excluindo essas pessoas e não promovendo a unidade. Tipo, vocês que conhecem Roma e eu não conheço, né? Nem por isso eu não ando com vocês, vocês me excluem dessa experiência viagística de vocês e gastronômica. E a gente tem isso em Corinto também, né? O problema da ceia também era uma questão de classe social em um nível que deixava quem chegava depois e que não contribuía talvez para que aquela refeição fosse tão farta, comia o que sobrava. E Paulo vai dizer, olha, não é isso não. Quem está com fome que come em casa, porque o mais importante é estar todo mundo sentado à mesa participando. Não é quem trouxe, não é quem tem mais condições, não é quem chegou primeiro. A mesa é para todos. Isso aí. Né? E tem comunidades que criam isso de uma forma escancarada, desenvolvendo áreas VIPs dentro da igreja e tudo mais. Isso não é bíblico de forma nenhuma, muito pelo contrário. Isso é antibíblico. Cadeira marcada. Porque, assim, diferencia as pessoas e tal. Inclusive, até quando o assunto é os pastores ou, né, os líderes da igreja. Não, eles vão sentar apenas nessa área aqui e tudo mais. Enfim. Então, isso pode ser uma coisa pequena, mas são essas coisas pequenas, essas pequenas concessões que a gente faz que assim, dá um problema muito grande, né? Então, os Zés e as Marias precisam estar dentro da comunidade. Né? Senão vira um auê danado. Só para deixar claro que o lugar
Por exemplo, numa questão de organização, às vezes está num evento muito grande, está ali marcado para quem vai pregar, para quem vai ficar mais perto do palco. Não é isso que Vitor está falando. Mas aquele lugar cativo, ou um pastor que fica ali distante das ovelhas, né, num lugar intocável. Aí você precisa rever de fato. Obrigado por pontuar aí, pastor. É só porque, né, a gente está na internet, é bom de deixar tudo bem explicado, que tudo vira um... Então, em nenhum momento na base renascença a gente vai poder ter as cadeiras do presbitério em cima do púlpito. Essa era uma... Não. Primeiro porque além de era um sonho. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Enfim, deixa pra lá. O palco não cabe. Ele é estreito, então não cabe. Já foi estrategicamente só por isso. A gente vê que a unidade bíblica e a unidade entre os irmãos não é um problema novo, né? A gente vê desde das histórias contidas nas Escrituras, a gente já vê que é um problema que Deus vem tratando desde o começo. Mas a unidade, ela é importante, acredito que ela é vital e ela tem um custo, né, pastor Davi? O versículo 2 vai dizer que ela é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Como o pastor Davi falou no sermão, esse versículo eu também tinha um pouco de melecado e tal, sempre tive, mas explica para quem está nos assistindo, explica um pouco desse versículo e por que ele traz esse princípio da unidade como santidade, como custo. Então, é importante a gente lembrar, claro, a gente está indo para um texto antigo. O Antigo Testamento é mais antigo do que o Novo Testamento. Então, nesse texto, a gente tem um autor escrevendo para aquele público. Davi não escreveu esse salmo para a base renascença cantar, ler. Né? Não havia essa intenção nele. Deus na eternidade, sim, mas lá não. Então, ele escolhe figuras que são preciosas, que têm um significado muito forte para aquele povo. Então ele começa falando desse óleo precioso derramado sobre a cabeça, e aí ele vai pegar a figura de Arão para qualificar, para exemplificar que óleo é esse que ele está falando. Então ele está falando aqui do óleo preparado para a unção do sacerdote. E esse óleo, a receita desse óleo foi estabelecida pelo próprio Deus. E os ingredientes, as especiarias que compunham esse óleo também eram raras, caras, que tornava esse óleo precioso. Então há um simbolismo muito forte de que essa unidade ela é cara, ela tem um custo, ela é como o óleo, o texto vai dizer, né, como o óleo precioso derramado sobre a cabeça. Esse óleo que é preparado para ungir, para separar, para simbolizar aquela consagração de alguém, né? E ele vai falar de quem? De Arão. Arão, primeiro sacerdote escolhido, então, que vai apontar, claro, a gente vai entender que é para Cristo, mas que naquele momento simbolizava a unidade do povo, porque ele tinha sobre as suas ombreiras o nome, as pedras com os nomes das 12 tribos. Então, quando esse óleo era derramado, ele também atingia esses ombros, essa unidade do povo. Então, quando Davi pega essa figura, ele está dizendo, olha, a unidade de vocês é preciosa, é cara, é cheirosa, é agradável às narinas, porque eram especiarias que o texto vai dizer quando a especificação em Levítico de como esse óleo é produzido, de que é obra de perfumista. Então, era algo cheiroso e a unidade, então, ela tem essa característica. Cara, preciosa, ela vem sobre todos que são diferentes, de todas as tribos, e ela é um aroma agradável a Deus, e ela é um aroma agradável para quem tá perto. Quem se aproxima desse óleo sente que ele foi derramado, né? Isso aí. Glória a Deus. O que eu posso acrescentar, está muito bem pontuado. O que eu posso acrescentar é só uma aplicação para o Novo Testamento, que alguns comentaristas, eles trazem que aqui, nesse sentido de cabeça, para as suas vestes, traz uma ideia da aplicação de Jesus que diz respeito a esse texto, né? Que a unidade, ela parte daquele que é o cabeça, que é Cristo, né? E desce para as suas vestes, que são os membros desse corpo, né? Então, Cristo é o fundamento da nossa grande unidade, né? Nós não estamos juntos, né? Nós não somos igreja, estamos em comunhão por qualquer coisa, por gostos, por pensamentos políticos, não, né? Nós somos unidos
por conta daquele que é o cabeça. E essa união, essa unidade, ela vai para o restante do corpo, né? Isso é interessante porque a nossa unidade também diz respeito à unidade que existe na Trindade, né? Nós chamamos isso de, eu não vou lembrar o termo, não é eficiência, eu não vou lembrar o termo, mas a ideia é o seguinte: da mesma forma como eles são um, né, unidos, são 3 pessoas e um único Deus, e eles são juntos unidos, isso é aplicado também para a vida da igreja, né? Não é a mesma, eles não são a mesma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas diferentes, só que eles vivem em uma harmonia, né? E isso também diz respeito a nós vivermos essa harmonia da mesma forma como existe na Trindade, né? E aí o próprio Cristo fala isso, né? Que eles sejam um como eu sou um contigo. Isso. Então, isso é reforçado. Só quero fazer uma correção, que a receita do óleo está em Êxodo e em Levítico é a unção de Arão. Isso, tá? É Êxodo 30, né? Que é mirra, é canela, é isso. E aí Levítico 8 que vai ser a unção de Arão. Isso. Então, a unidade, ela depende da graça de Deus. A unidade eu digo assim, a unidade da igreja entre os cristãos, esses cristãos só vão conseguir viver essa unidade se eles efetivamente viverem debaixo da graça de Deus, se eles viverem um relacionamento com Deus, para poder viver um relacionamento em unidade com os irmãos. É mais ou menos isso? É exatamente isso, porque primeiro, a gente, assim, como tudo no reino de Deus, existe uma responsabilidade colocada sobre nós. Então, nós devemos ser intencionais, buscar viver essa unidade. Agora, ela não existe sob a força do nosso braço. Então, enquanto o óleo é derramado, e só aquele que é autorizado para derramar o óleo pode derramar, existe aquele que está na posição desse óleo ser derramado, aquele que colocou as vestes. Então, quando a gente pega essa figura também, só para a gente ilustrar, a gente tem que perceber que há o Deus que derrama essa graça, que derrama esse óleo sobre a igreja, mas existe uma igreja que é instruída para viver essa unidade, que precisa buscar, que precisa querer viver isso. E a graça de Deus vem agindo, isso é um dos mistérios de Deus. Existe a responsabilidade nossa que a gente tem que ir lá e fazer isso e buscar essa unidade. Ao mesmo tempo, Senhor, se o Senhor não estiver aqui fazendo isso, é impossível. Porque uma hora a gente vai ser ferido, uma hora a gente vai promover unidade e o resultado disso pode ser uma briga, uma divisão, por mais bem intencionado que seja o coração. E aí, se não for a graça de Deus sendo derramada, isso não vai dar certo ou não vai durar muito tempo, porque a gente vai estar confiando nas nossas estratégias. É claro que você pode convidar para um café. Isso é você que vai fazer. Não é Deus que vai mandar no seu WhatsApp vem tomar um café comigo. Você pode convidar a pessoa, você pode estreitar o laço, você pode chamar para oração, você pode bater um papo. Isso quem vai fazer é você. Mas a liga dessa unidade é o Espírito Santo que vai dar. É a graça de Deus derramada, né? Quando nós, então, nos submetemos à sua vontade, buscamos a sua palavra, oramos a respeito disso, isso vai acontecendo no meio do povo de Deus, mas há uma responsabilidade nossa. Nós precisamos querer fazer isso, né? Eu ia fazer 2 perguntas, acho que uma está respondida, mas eu vou fazer mesmo assim, 2 perguntas práticas. Uma para o pastor Davi e uma para o pastor Vitor. 2 situações de uma mesma moeda na prática da unidade. O irmão que é muito tímido, a irmã que é muito tímido, que talvez esteja começando agora numa comunidade cristã, numa vida cristã, ele precisa exercitar isso dentro dele no sentido bom da unidade e em busca de se relacionar com os irmãos. Na prática, como ele, sendo muito tímido, ou ela sendo muito tímida, como pode fazer isso? Qual é o primeiro passo? Não sei. Timidez é uma coisa muito difícil de ser vencida, né? Mas ela pode sair de um nível de isolamento para um nível de relacionamento. Então, o tímido, ele vai ser tímido. Muita gente acha que eu não sou tímido, porque eu falo no púlpito, eu estou na TV, aquela coisa toda. Mas se eu chego num ambiente que eu não conheço as pessoas, minha vontade de enfiar minha cara dentro da terra e ficar no meu canto, entendeu? Então, e aí eu tento vencer isso, mais uma vez, intencionalmente. A primeira coisa, eu acho que é tentar identificar qual é a razão dessa timidez, né?
é buscar eficiência, performance, porque o chamado do texto não é para eu ser simpático, para eu ser carismático, não é para eu ser extravagante, é para eu promover unidade. Essa unidade ela pode ser de alguma forma silenciosa, ela pode ser uma unidade você unido com você mesmo, né? Ela é uma unidade, ela é coletiva, então você precisa talvez identificar as razões dessa timidez, porque uma delas pode ser buscar aprovação. E o contrário disso é o medo da reprovação. E aí o medo da reprovação pode ser um orgulho disfarçado. E esse orgulho disfarçado pode ser um pecado. Então tá vendo que as coisas estão alinhadas. Eu não estou dizendo que todo tímido é orgulhoso e pecador por ser tímido. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que pode ser. Então buscar a razão dessa timidez é um bom começo. E aí você vai ter que dar um passo em direção a alguém. Alguém tem que ser essa sua ponte. Alguém tem que ser a pessoa para você vencer esse desafio. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu me sinto excluído na igreja. Bem, se sentir excluído não é um fato de exclusão. É um sentimento que você pode ter desenvolvido no seu coração a respeito do medo de se relacionar. Sim. Não é que as pessoas te colocaram de lado, mas você entende que você chega tarde e sai cedo? Esse é um ponto. Você é o último a chegar no culto, já está todo mundo sentado, ninguém vai se levantar. Eu, por exemplo, se eu chegar atrasado, coisa que é muito rara e eu luto para não acontecer, mas se eu chegar, o culto já começou, eu vou passar ali discretamente e não vou parar e tirar as pessoas daquele momento de culto. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas se você chega tarde e você vai embora antes do culto acabar, que é aquele momento que ali você conversa, toma uma água, cumprimenta alguém, dificilmente também você vai conseguir se conectar. Então você tem que ter alguém para fazer uma ponte. Estou sendo assim bem pragmático para tentar vencer. Estou até tirando uma questão espiritual, vamos dizer assim, para você vencer essas barreiras, porque senão essa timidez vai te atrapalhar muito na caminhada e na vida também, né, não, Vitor? É isso aí. É isso aí. E a segunda pergunta Mas seria... diz alguma coisa aí sobre isso, não? Sobre timidez? Eu falaria Talvez as mesmas coisas. no jovem isso aconteça um pouco também, né? O Lucas era muito tímido. Teu filho era muito tímido. Ele não conversava com muita gente, assim. Verdade. E assim, foi intencional mesmo. Meu irmão, cara, tu precisa te relacionar, senão tu não vai... Tu vai ter um ombro amigo quando estiver passando por alguma situação na fé, quando tiver crise na fé, quando tiver um momento muito difícil na tua vida, quando teu relacionamento com Deus não estiver tão bom. Tu vai precisar de pessoas que vão te trazer apoio, precisa ser intencional nisso. Então, assim, eu acredito também, Davi, que vai muito da intencionalidade da pessoa. Na verdade, são duas coisas. A intencionalidade da pessoa e também a intencionalidade daqueles que não são tímidos. Pronto. Então, aí existem esses dois. Quem já tá tem que chegar nessa pessoa. Tem que chegar, né? tem que então, chegar. Se você já faz parte, se você já tá... Você identificou que alguém é assim, isolado, tímido, reservado, cara, se conecta com ele. Talvez ele não vá virar a pessoa colada em você para fazer tudo junto, mas você já sabe que você é alguém que vai sentir falta dessa pessoa, que vai mandar uma mensagem. Isso que o Vitor tá falando é muito legal, porque a gente... Tô colocando aqui muito do tímido, mas você que não é tímido, você tem a responsabilidade, então, de construir essa ponte, né? E assim, o tímido, não necessariamente ele vai ser transformado para alguém que... Sim. Não, é a sua personalidade dessa timidez. Claro, que se for pecado, aí o pecado vai ter que ser confrontado. Mas se for a questão da personalidade sua, de ser uma pessoa um pouco mais reservada, ok. E a gente não vai mudar você diante disso. Agora... você precisa enxergar que a vida da igreja é uma vida relacional e você não pode fugir desse relacionamento, porque senão você não vai ter apoio quando estiver passando por momentos difíceis. E não vai ser corrigido. Enfim, não vai... Isso. Perfeito. E o outro lado da moeda, pastor Vitor, é que é o segurar a língua, digamos assim. É proteger a unidade. Então eu, como crente, cristão, dentro da igreja, eu fico sabendo de algo, eu recebo alguma informação, ouço alguma fofoca, enfim, sei de alguma coisa que pode acabar trazendo um problema para dentro do relacionamento da igreja. Como o cristão ali ele deve se comportar diante de situações como essa, no sentido de proteger a unidade, uma vez que ele já vive numa comunidade que tem unidade, mas que nesse momento está ameaçada por alguma situação.
Há 2 anos, há um ano atrás, a gente viveu muito isso nos jovens, né? Fofoca, pessoas muito fofoqueiras, que não estavam olhando para a vida do irmão para preservar a vida dele, mas estavam, né, compartilhando a vida do irmão né, ao seu bel prazer, né? E eu acredito assim, cara, que é a Bíblia que corrige. A gente vai tomando esses pontos práticos, mas é com a pregação da palavra, meu amigo, que vai confrontando a pessoa. O que a gente fez? Bora estudar sobre a língua. Aí a gente entrou no texto de Tiago, que... Só Tiago, hoje é só Tiago, né? A língua é como fogo. Prática. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também que, sendo tão grandes e levados diante de impetuosos ventos, viram um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, a língua tem esse poder. Tem esse poder de inflamar uma pequena coisa que se torna um grande fogaréu, né? Se torna um grande problema. E são comentários, né? São comentáriozinhos. São comentários, são coisas que você não deveria falar, que o irmão abre o coração pra você e você compartilha. Eu vou falar só pra ti, não fala pra ninguém, né? Aquele negócio assim. Só que aí também tem 2 problemas. Porque tem coisas que você tem que falar e tem coisas que você não deve falar. Pastor, mas como é que eu consigo resolver esse problema? Se aquilo que a pessoa está abrindo o coração para você não é necessariamente um pecado que afeta a igreja, eu acho que você não deveria falar. Agora, se é algo que está inflamando o coração de alguém e isso está afetando a vida relacional da igreja, você precisa priorizar a vida da igreja do que a vida pessoal daquele irmão. Porque aí entra no que a gente está falando, a unidade é mais importante. É mais importante. Agora, se o irmão abre o coração para você, tá assim, falando de um pecado dele pessoal e tal, ou de outros assuntos, e você pega isso e às vezes faz chacota, faz uma brincadeira, expõe, né? Aí, meu amigo, quem é que tá pecando é você que vai se ver com Deus. Então, assim, existem esses 2 pontos, assim. As pessoas querem falar, fofocar da vida dos outros e tal. O que eu falaria em relação a isso? Olha, se isso estiver afetando a vida da igreja, os relacionamentos e tal, deve falar. Eu não acredito que se deve pensar e refletir. Eu acho que se deve falar para os líderes da igreja. Porque a unidade é em primeiro lugar. Agora, se não for algo que afeta todas as pessoas, está afetando aquela pessoa pessoal, aí você vai lá, confronta ou dá uma palavra de incentivo e tudo mais. Então, acho que essa linha é tênue, mas... E tem um ponto importante, tu falou aí. Falar para os líderes da igreja, né? Porque às vezes a pessoa não fala para outras pessoas que inflama cada vez mais. Por que eu tô falando dos líderes da igreja? Primeiro porque é essa instrução de Paulo a Timóteo, né? Chamar os líderes da igreja e dirigir a eles, porque eles têm a responsabilidade sobre o rebanho, né? Então, assim, por que eu tô falando de líderes? Porque os líderes são os responsáveis para cuidar do povo de Deus. Deus deu dons para essas pessoas para cuidar do rebanho e tudo mais, né? Agora, é claro que se você perceber que existe algum irmão ali que é próximo dessa pessoa e que você enxerga que vai ajudar, ok, pode ser que ajude. Agora, tome muito cuidado para que tipo de pessoa também você está falando, porque existem pessoas imaturas dentro da igreja. Então, cara, tem que ter muita sabedoria nesse momento, orar, pedir a reflexão do Senhor, pedir direcionamento. E diante de tudo isso, mais uma vez, promover a unidade identificar nesse querru também alguém que é digno de compaixão, de misericórdia, de ensino e instrução. Então, o primeiro passo dessa disciplina aí é chamar para a correção em amor. E, mais uma vez, não exclusão, senão, mais uma vez, a gente está contribuindo para que a unidade não seja vivida. Porque a unidade ela não é formada de pessoas perfeitas.
Ela é a junção de pessoas imperfeitas que dependem de um Deus perfeito. Senão a gente também vai ficar com um senso de justiça nosso, Sim. de que esse aqui está errado, esse aqui eu tenho que levar para a liderança. Vai ficar agora o doido fiscalizador de assuntos dentro da igreja, e não é isso. É sempre com o objetivo de corrigir, tratar, amar, e vamos aqui seguir caminhando junto. Sim. Não é, esse aqui falou, errou, pecou, falou mal e aí não serve mais. Não é isso. Porque essas pessoas que estavam em direção ao templo para adorar a Deus não eram pessoas perfeitas, eram pecadores de contexto diferente, pessoa que já tinha se matado antes, literalmente. E agora, por aquilo que é maior do que as diferenças deles, eles estavam indo cultuar a Deus, né? Perfeito. E é um pouco disso que o versículo 3, aqui, o último versículo desse salmo, vai trazer. Pessoas imperfeitas que dependem dessa graça de Deus, né? Que desce, que ele diz, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Aqui, pastor Davi, a unidade, então, é algo que desce, não é algo que é fabricado, não é isso? Perfeito. Apesar do que eu falei ainda há pouco da intencionalidade, a gente vê que o resultado, né, ela é bênção, é vida. E essa vida ela vem de cima para baixo, né? Então o texto vai dizer que é como um orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a bênção para sempre. Onde? Em Sião. Sião é árido, Sião é seco. Mas do Hermon o orvalho desce em direção a Sião. E ali a vida é produzida. Então o milagre acontece em Sião, onde é seco. Essa unidade ela acontece no coração dos pecadores, entre terra seca, no meio da terra seca. Para que aquela terra se torne frutífera, para que haja vida numa terra árida, alguma coisa de fora tem que vir. E essa coisa de fora que vem é o óleo de Deus, é o óleo precioso da unção, é a bênção de Deus sendo derramada. Então, quando os irmãos vivem em união, é como essa vida, essa água que desce para um lugar seco e começa a produzir ali vida, começa a produzir frutos. E essa é a imagem que o salmista tem em mente. É o Senhor concede bênção para aquela terra que antes não havia vida, que antes não era causa de unidade. Mas se aquele povo busca viver isso, aquele povo busca o Senhor para promover unidade, Deus vem com sua bênção sobre eles, né? A imagem é muito linda. Amém. E eu achei muito legal também quando o pastor Davi colocou lá na pregação, porque a gente não vive em Israel, não sei se vocês já foram, eu nunca fui, então não conheço nem o Monte Hermon, nem o Monte Sião, mas fui buscar no mapa e vi que eles ficam numa distância considerável. Né? Um fica em um lado, o outro fica no lado oposto. Hermon fica no norte. Hermon fica no norte. E Jerusalém no sul. Isso. E uma distância considerável, né? Mas mesmo os padrões da época, né? E mesmo assim o orvalho desce do Hermon e chega até o Sião. Até Sião ali. E traz esse orvalho para lá. Pastor Vitor, então, a gente pode entender aqui, de acordo com essa ilustração, essa analogia que Davi faz, de que onde há a unidade verdadeira, a unidade vindo da graça de Deus, esses ambientes secos, eles então começam a florescer, né? Com certeza. Porque quando nós estamos verdadeiramente em unidade, tal, primeiro que a gente vive uma comunhão, uma harmonia mútua, e a gente também muda esse mundo. Porque a gente passa a trazer umidade. Da mesma forma como o orvalho trazia umidade para a terra seca, a gente também traz umidade para esse mundo que prega tudo o contrário daquilo que a gente está falando aqui. A gente traz sal, um mundo sem sabor, né? A gente traz sabor. Para relacionamentos sem sabor, né? Que se prega por aí, nós trazemos sabor para os relacionamentos, né? Para relacionamentos que são escuros, que é um pensando no seu próprio umbigo, nós trazemos luz. Nós somos sal e luz, como o próprio Jesus no Sermão do Monte prega, né? Então, o orvalho é justamente essa umidade que chegava, e com essa umidade trazia bênçãos, né? Tanto que a resposta do
versículo 3, parte A, é o versículo 3, parte B, né? Porque é um paralelismo aqui, né? É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Que a gente tem um paralelismo de resposta, né? Que a gente chama. Que é uma resposta para aquilo que está sendo dito, né? Então, qual é essa figura do orvalho? É aquela que traz, que concede bênção da vida para sempre. Então, quando nós vivemos esse relacionamento, essa comunhão, há bênção no povo de Deus. Há bênção para sempre, né? Então, nós somos muito abençoados pela vida dos nossos irmãos. Porque tem coisas que Deus mexe no nosso coração pela vida do nosso irmão. E que ele não mexeria se nós estivéssemos no isolamento ou nessa questão da tribo que Davi falou, né? Vivendo apenas com pessoas que são muito parecidas com a gente. Porque daí a gente não vai ser confrontado, a gente não vai ser corrigido, né? E é uma bênção quando Deus mexe na nossa vida por meio da vida do outro, né? Amém. E assim, a gente sendo bem prático, como é bom quando a gente chega num local, numa igreja, numa comunidade cristã que vive a unidade. A gente sente tudo isso que esse texto está falando aqui. A gente sente essa bondade, a gente sente que é agradável, quando a palavra é pregada de forma fiel, quando a igreja está vivendo ali em unidade. Você se sente bem naquele lugar, porque é isso, né? A palavra diz que ali o Senhor concede a sua bênção em vida para sempre. Você consegue sentir a mão de Deus ali. Consegue ver que aquela comunidade é abençoada, que aquele povo está vivendo ali debaixo da graça de Deus, né? Eu só quero pontuar só uma coisa que você está falando, que Davi falou na pregação e me corrigiu. Eu amo estar na igreja. A Iana ama estar na igreja. Mas a gente precisa desenvolver, ao longo da nossa semana, a vontade, o desejo do nosso coração, em família, de estarmos dentro da igreja. Perfeito. Quando Davi falou isso, isso daí muda tudo, porque eu me alegro. Eu pessoalmente amo estar na igreja com os meus irmãos. E eu tenho certeza que a minha esposa também. Agora, a gente precisa desenvolver dentro da nossa família aquela alegria, né, de estar indo para a igreja, né? Eu lembro que quando Davi falou isso, vários momentos vieram na minha cabeça, que ao longo da semana eu ia brigando em algum aspecto e tal, discutindo e tudo mais. E aí a gente, de uma certa forma, íamos para a igreja um pouco chateados e tal. Quando chegava lá, louvávamos a Deus e tudo bem. Glória a Deus por isso e tal. Só que a gente esquecia daquilo que é o principal. Que é a gente, ao longo da nossa semana, desenvolver no nosso coração, em casal, a alegria de estarmos indo para a igreja para resolver os nossos problemas na semana. Aí Davi falando isso, veio vários insights, vários momentos de Deus me corrigindo assim na minha cabeça. Aí eu só pedindo perdão na hora do culto, no momento lá. Mas foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem que... Claro que o culto, ele não é a unidade. A unidade não é a gente se reunir no domingo. Sim. Mas faz parte. Se reunir no domingo é a evidência visível, palpável, é o testemunho vivo, é quando o mundo vê também. Então, não há unidade sem congregar. Uhum. Uma pessoa que não tem o desejo de congregar, ela não está em unidade com o corpo de Cristo, eu não tenho certeza disso. O culto não... quer dizer que só estou em unidade se eu for ao culto? Não, porque se você faltar um dia não quer dizer que você não é unido, você não está na unidade. Mas o culto, ele evidencia a unidade. Mas se tu faltar regularmente, né? Não, aí sim. Eu estou falando num caso, né, específico. Uma pessoa que não tem prazer estar, ela vai faltar por qualquer coisa. Como eu falei até no culto, né? Choveu na madrugada de sábado para domingo, então assim... esfriou demais, não vai dar para eu acordar para o culto de 10 horas da manhã, não é um culto de 6, é um culto de 10. Então, ou então, assim, qualquer programação, vamos fazer tal coisa? Vamos, quando? Domingo. Tá bom. Sabe, você não pode... será que não dá para abrir mão? Porque a vida não é só a diversão, o descanso. O culto faz parte do nosso chamado e essa unidade ela é visível. Quando eu digo para as pessoas, olha, eu senti falta de você no culto, não é uma cobrança porque está vazio, porque aquele lugar não está preenchido. Para mim não importa quantas pessoas estão. Importa que aquele irmão está se acostumando a não estar. Importa que aquele irmão não está inserido na comunidade, ele não está aquecendo aquele fogo.
Ele não é mais uma... Como é que é o nome do negócio que bota no fogo? Carvão? Não, não era carvão, era o lenha. Mas carvão é mais maranhense, né? Carvão é mais fácil de achar do que lenha, né? Mas ele é menos uma lenha ali na fogueira para aquecer, né? Então, quando a gente se preocupa, se importa, manda uma mensagem, liga, não te vi mais, não é uma cobrança, é uma preocupação. Porque o culto evidencia a unidade para o mundo, o culto ensina ao seu coração de que você precisa daquelas pessoas e, acima de tudo, glorifica a Deus. Não só com as nossas canções, não só com a palavra, não só com o coração, mas com a unidade. Jesus vai dizer, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Olha que doido, a gente é unido. Não é só porque é bonitinho a gente andar junto. É para que o mundo enxergue Cristo, que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Glória a Deus, E uma igreja que não está em unidade, ela envergonha o nome de Cristo. Com certeza. E igrejas que estão se degladiando, e igrejas bíblicas, falando igrejas bíblicas, que estão se degladiando por pequenas divergências, né? Por músicas, né? Por músicas, né? Letras de música. Letras de música. Enfim, isso aí não é isso aqui que a gente está pregando. Não é o... Aí o mundo lá fora não olha é o o quê? óleo, né? Olha o quê? Não olha Cristo. Não olha Cristo. Olha orgulho, olha ego, olha gente que não se entende. Eles não se entendem eles mesmos, como é que eu vou entrar num negócio Se a desse? gente não estava se entendendo no grupo por conta da música, só que aí a gente teve que pedir perdão e bora parar de falar desse assunto, bora falar daquilo que é importante. Glória a Deus. Não que não vá haver mais discordância. Claro. Isso é normal de qualquer relacionamento. A gente começa pelo casamento, né? Pelo relacionamento com os filhos. Nós três discordamos muito. As pessoas não podem ver o nosso grupo de WhatsApp. Porque a gente briga. Não tem xingamento, é com respeito, todo mundo é crente. Mas briga, a gente desentende. Um dia a gente marca uma luta ali com o Iago sendo juiz ali no coisa dele pra gente... Porque ele não pode mais lutar, né? Ele vai só ser o juiz agora. Um beijo, Iago. Beijo, meu irmão. Deus te abençoe. Pastor Davi, então pra gente ir pro encerramento, como é que a gente enxerga esse salmo apontando então para Cristo, pro seu evangelho, pro seu amor por nós? Eu falei uma coisa lá que é importante. Unidade não nasce de eventos, nasce do evangelho e passa por se importar por isso. Então, é o que a gente falou ao longo desse encontro. Seja intencional. Busque viver a unidade do povo de Deus. Busque ser uma ferramenta, um instrumento, uma peça importante para a promoção da unidade, não da divisão. Por vezes, a gente promove divisão ainda que a gente não queira. Às vezes é uma maneira de se portar, uma palavra torta, maldita, é uma interpretação que as pessoas têm a respeito de alguma coisa que a gente falou que é equivocada. Então, ligue o semancol, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa que ofende, que magoa alguém, né? A gente faz alguma coisa. Eu não estou me colocando aqui no lugar de que eu sou só o promotor da unidade. Às vezes eu posso promover a desunião com alguma postura, com algum jeito de falar, com um olhar que a pessoa achou que fosse alguma coisa. Então, também se enxergue, coloca um espelho diante de você todos os dias e veja, será que eu estou ajudando a promover? Será que eu incluo? Será que eu não estou impedindo que a bênção esteja ali? Porque a unidade derrama a bênção. E se eu identifiquei isso tudo, vá aos pés do Senhor e peça, Senhor, perdoe e me ajude. Me ajude a ser a pessoa que eu não consigo ser. Me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Uma bênção para a vida do meu irmão. Acho que o caminho pode ser por aí. Amém. A gente já está caminhando para o final, então, do nosso Base Talk. Passou rápido, espero que você tenha sido edificado aí com a mensagem. Mas antes, a gente tem uns alôs, uns recadinhos. Nossa, aí por muito favor, especiais. senão, problema. Um abraço e um alô para Dona Jandira, que nos assiste aí toda semana. Também para... Tô esquecendo? Isabela Abreu. Isabela Abreu, que todos os nossos vídeos aí comenta, curte, compartilha. Um abraço para você, minha irmã, também. E a nossa queridíssima Marilda. Não, aí o abraço é teu. Não, por favor, é melhor tu falar aí pra tu te limpar, porque tu não mandou nas outras vezes. Não mandei, Dona Marilda, me desculpe, mas um abraço, fica aqui o nosso alô. Muito obrigado por assistir todos os episódios do nosso podcast, continue assistindo, tá bom? E
Vou deixar então o pastor Davi e pastor Vitor darem o seu recado final. Não, eu já dei. Vitor dá agora, eu já falei aqui, né? Meu recado final é: te espero sábado na nossa conferência, viu? Vai ser bênção. Vai ser bênção. Chama aí, pastor. Vem. Conferência sábado, domingo e segunda-feira em Nós Como no Céu. Conferência todo ano a gente faz esse período de carnaval. Pastor Aldo Moraes, pastor Madison Oliveira, Gediel Martins. Cara, Vitinho, bom. Tá louco, vai ser bom demais. Faça inscrição lá no perfil da Base, Base Renascença. No Instagram tem lá o link, você faz inscrição de graça. Amém. Então, vamos lá? Orar, né? Vamos orar. E meu recado final é: Sim. Você é o grande carvão, segundo Davi, para promover a unidade e aquecer o povo de Deus. Amém. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Que tudo que foi falado aqui possa ser real nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Que nós não possamos promover a desunião, mas a união. Como o óleo que desce, como o orvalho que também desce, Senhor. A graça do Senhor que desce sobre nós possa descer sobre a vida da nossa comunidade, para a gente viver verdadeiramente tudo isso que foi falado aqui. É difícil nós vivermos, é muito fácil falarmos, mas eu creio verdadeiramente que quem nos une e quem irá fazer com que isso dê certo é o Espírito Santo, que nos auxilia, que nos apoia, que nos dá a instrução certa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui conversando sobre a Tua Palavra. Obrigado pela vida do Márcio, por toda a produtora, meu Deus, que o Senhor continue abençoando grandemente ele e a vida dele e a vida da sua família, que o Senhor possa nos dar uma ótima semana, que estejamos juntos e sábado possa ser uma bênção estarmos contigo ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Quero também deixar um beijo, um abraço para o nosso irmão Iago, que deve estar nos assistindo aí. Em breve vai estar aqui contando seu testemunho de cura. E não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha esse vídeo, ativa as notificações para você estar sempre recebendo as novidades, tá bom? Carvão de Deus, que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Tchau.